Oi, gente, eu sou a Camila E eu sou o Felipe. e a gente, vendo uns vídeos pelo YouTube, nos deparamos com o canal Drama Diário, que é exatamente algo que a gente fazia quando a gente se encontrava e ficava muito entediado. Então, nosso canal vai ser basicamente ler histórias. Uma cópia safada. Não é uma coisa. A cópia é safada, mas pensa assim: se você assiste elas e gosta do conteúdo delas, não seria legal ter mais conteúdo? Então, tem mais no Com canal. opiniões diferentes, a gente vai só agregar. Eu não vou copiar nenhuma opinião. Mas basicamente é isso. Isso é algo que a gente já fazia antes, por hobby mesmo. A gente ficava muito entediado e aí geralmente ele pegava as histórias, lia e eu e minhas amigas a gente dava uma julgada de leve. E traduzindo na hora, então ficava bem devagarzinho. Mas aqui a gente já traduziu antes pra. A gente já fez o trabalho antes, né? E aí, quando a gente viu esse canal, a gente falou: caraca, que legal, por que a gente já, pega um momento desse, que é algo que a gente já fazia naturalmente, por diversão, e transforma em conteúdo para mais pessoas poderem assistir. Então, a gente viu o canal dela, achou bacana, e pensamos, né, por que não, já que é algo que a gente já fazia antes. Link delas na descrição. Então, a gente tá começando agora, se inscreve no canal, deixa o joinha pra gente, deixa a sua opinião aqui sobre a história que a gente vai contar. Hoje o nosso tema é sobre sogras. A gente não falou o nome do canal, né? Qual é o nome do nosso canal? Quando a gente descobrir, a gente avisa vocês. A gente já criou. Já? 2 centavos. É esse aí mesmo. Então, eu sou Camila, ele é Felipe e nosso canal se chama 2 centavos. Vamos lá. Quer que eu comece? Por favor. Ele não sabe a história, então vamos ver qual vai ser a opinião dele. Sou a babaca por jogar fora o jantar do meu marido depois que ele foi comer na casa da mãe dele? De cara eu já diria mexeu com comida, tá sendo babaca. Mas não pode mexer com comida, tá bom. Vamos lá. Minha sogra liga todas as noites para perguntar o que vamos jantar. Depois, ela se gaba do que está cozinhando para me fazer parecer mal, principalmente quando pedimos comida. Eu até me importava antes, mas agora não mais. O problema é que o meu marido pede para eu fazer jantar e depois vai comer o que a mãe dele prepara na casa dela, que fica apenas 10 minutos daqui, usando a desculpa de esse é meu prato favorito. Ontem eu quis surpreendê-lo cozinhando um dos pratos favoritos dele. E mesmo estando ocupada, tirei um tempo do trabalho para cozinhar. Fui até o mercado comprar o que precisava. Mais tarde, enquanto eu arrumava a mesa, a mãe dele ligou. Eu disse que ele não precisava atender, mas ele atendeu. Como de costume, ela perguntou o que iríamos comer e fingiu surpresa ao saber que eu tinha preparado esse prato, que ela falou que eram os favoritos dele. Em seguida, disse que ela tinha cozinhado o prato X e pediu para ele ir até lá. Ele disse, ok, o que me deixou bastante em choque. Eu falei, é sério isso? Enquanto ele começava a se arrumar para sair, ele me disse, sem querer ofender, que esse prato, o que a mãe dele tinha feito, era ainda mais favorito do que o que eu havia cozinhado. Pegou as chaves e foi embora. Com todo respeito. Com todo respeito. Vamos lá. Eu me senti péssima. Peguei o prato dele e joguei fora. Depois comi minha parte. Quando eu estava prestes a colocar o prato na lava-louças, ele chegou em casa com cara de bravo, dizendo que a mãe dele mentiu sobre ter feito aquele prato favorito e usou isso como desculpa para forçá-lo a jantar com ela. Fiquei chocada, mas ele se sentou e me disse para esquentar o jantar. Eu disse que não havia jantar, porque ele abandonou, e que eu tinha jogado fora. Ele disse o quê? E eu respondi que ele desrespeitou o meu tempo e esforço e escolheu ir comer com a mãe dele. Ele começou a gritar comigo, perguntando se eu realmente tinha feito aquilo. Depois me chamou de mesquinha e horrível. Subiu dizendo que o que eu fiz foi 100 vezes pior do que o que a mãe dele fez. Eu realmente sinto que deixei minha raiva e frustração falarem mais alto, mas estava insuportável viver assim há tanto tempo. E para constar, eu tenho 26 anos e ele 28. Para deixar uma coisa clara, meu marido só faz isso. Passando pano para ele até agora. Para deixar uma coisa clara, ela fez um edit e acrescentou essa parte depois que ela já tinha jogado a história na internet. Para deixar uma coisa clara, meu marido só faz isso quando o assunto é comida. Ele morou com a mãe e fez faculdade comunitária e ama e ainda ama a comida dela. Está acostumado com isso. Ela me deu receitas para eu fazer e eu tento,
mas ele continua trocando de casa só pra comer o que dá vontade. Depois tem uma atualização, mas primeiro eu quero ver sua opinião. Bom, eu acho que, de verdade, assim, não, o cara tá gerando um mal-estar completamente desnecessário. Se a mulher dele tá cozinhando pra ele, eu acho que é uma falta de educação tremenda. Ele simplesmente virar as costas e falar: a comida da minha mãe é melhor e ir embora. Não, e assim, ele fica vendo o que cada uma vai fazer pra agradar o bonito e vai no que é mais interessante pra ele, assim, ele não tá nem aí pro que uma demorou pra fazer, outra demorou pra fazer, ele só quer. E sem falar que, assim, impor limites pra mãe dele, porque a mãe dele claramente tá rivalizando com a esposa dele. Aham. E ele tá se beneficiando, então tá tudo certo. Exatamente. Ela quer competir com a esposa dele e ela cria uma competição Cria uma competição. só pra que o marido queira comer a comidinha da mamãe. Porque assim, eu não sei quantos anos tem a mãe dele, mas com certeza já é uma adulta, e ela ligar e falar assim: nossa, você cozinhou isso, mas o meu é muito melhor. não me parece saudável. Pois é, e o marido, assim, faz o que dá na telha, né? Provavelmente a mulher dele não se impõe, provavelmente deve ter sido a primeira vez que ela se impôs. Ué. Ainda ficou se achando, se perguntando se tava sendo babaca. Gente, E não. ela só não vai comer, tudo bem, não precisa guardar. Não guardou. Exatamente. Aí, o que me impressiona é, a mãe dele mentiu pra ele, a mãe dele enganou ele, seja lá por motivo que for, Pra fazer ele e ele calma. ficou bravo com a esposa, porque a esposa não adivinhou que a menina mentiu pra ele. Sim. Porque se ele chegasse lá, sem fome, porque já jantou, e não ia comer a comida ia ser jogada fora, ela simplesmente se adiantou. Sim. Não, e é isso, ele não quer comer a comida, então tchau, sacou? Aí ele chega, a mãe dele sacaneia ele chega em casa e acha ruim gostoso ainda, tipo... Qual é o sentido? Aí depois tem uma atualização ainda. Vamos lá. Oi. Postei minha situação aqui há quase 24 horas e não consegui ler todos os comentários, porque de fato essa história viralizou. Vi alguns conselhos e palavras de incentivo e sou muito grata por isso. Só queria avisar que, como esta é uma conta descartável, vou abandoná-la em breve. Quero que vocês saibam que vou sentar para conversar com meu marido em breve. Depois que ele quebrar os leis. Então o cara já é totalmente narcisista, porque ainda tá tratando ela com... Infantil, né? Com Porque silêncio, tá né? fazendo... Assim, você jogou minha comida fora. Não, olha que ele pediu um espaço para ela. Estou dando o espaço que ele disse que queria. Vou mostrar esse post para ele na esperança de que ele perceba que nada disso foi culpa minha. Que legal, esse cara tem duas mães. Também vou insistir em terapia de casal. Embora... Minha filha separa, ele te odeia. Embora ele sempre tenha sido contra, mas vamos ver como as coisas evoluem. Não vou mentir. Que isso, Belly? Ainda estou chateada e sinto que meus esforços não estão sendo valorizados. A mãe dele claramente anda aprontando alguma coisa com essas pequenas atitudes provocadoras. Percebo o quanto limites são importantes, mas também como é difícil impô-los. Estou esperando e rezando para que a gente consiga lidar com isso sem que nosso casamento sofra. Meu filho, o casamento de vocês já está sofrendo. Mas se ele ainda assim não conseguir fazer a parte dele, isso é responsabilidade dele. E eu não estou mais disposta a passar por situações parecidas e simplesmente engolir tudo. Então é isso. Eu realmente não imaginava que meu post teria tanta repercussão. E eu talvez poste mais atualizações depois. Muito obrigada, mas não postou. Essa foi a última atualização que ela fez. Mas, assim, eu fiquei com dúvida. Qual que é a parte dele? A parte dele eu não entendi. Porque ele não tá fazendo nada. Ele tá esperando que a mulher sugeriu terapia, a mulher tá indo atrás de resolver os problemas do casamento, e ele tá em silêncio, calado, emburrou, embirrou. Não, claramente ele tá totalmente incomodado com a situação e agindo como uma criança, como um narcisista. Porque... A situação de um dia, a mulher jogou com uma comida fora, meu Deus, acabou o mundo, não vou mais falar com a minha mulher. Não, e por causa da atitude dele. Que ela passou, você viu ela falando? Ela saiu do trabalho, teve que comprar as coisas, se propôs a fazer a comida favorita dele, e ele cagou pra isso e foi embora comer com a mãe. Que tava mentindo. E a culpa ainda é dela, oh meu Deus. É isso, aí agora ele tá tratando ela com tratamento de silêncio, como um bom narcisista faz, inclusive. Se você aí tem um namorado que fica em silêncio quando vocês têm alguma discussão, já sente seu alerta, minha filha. Porque isso é uma red flag, assim, sinistra, mesmo. Eu vou ter que aceitar a sua palavra. É isso aí. Mas gente. Porque assim, eu acho ok quando a pessoa... Você tem ali um embate com a pessoa e ela precisa de um tempo para se recompor, para entender o que está acontecendo, para depois vocês sentarem de forma madura e conversar. E dos textos antigos que a gente costumava falar, a gente não sabe, ele pediu um tempo, mas a gente não sabe se eles estão morando junto ainda, se ele saiu, se ela saiu.
Ou Não, se pelo que eu eles entendi, eles estão juntos e ele tá tratando ela tipo assim, ignorando ela. estão. Foi isso que ficou parecendo, né? Mas de toda maneira, eu não vi ela fazendo nada de absurdo, assim. Não. Mesmo assim, vamos supor que ela foi combinado desde o começo que ela era responsável pela comida, então ele tá com fome, é um problema gigantesco. Ainda assim, não é uma coisa para esse tipo de tratamento. Ainda assim, seria. Não, ele escolheu ir comer com a mãe, então a raiva dele tinha que ser da mãe que mentiu pra ele. Ainda assim, tipo assim, eu não fiz, não tem mais uma comida aqui, cara. Você é um funcional, veja o que tem na geladeira, se vira. Não, e assim, a mãe dele rivaliza com a esposa. Ele claramente tá vendo a situação há muito tempo, isso não deve ser uma coisa que acontece de agora. Uhum. Ele não se posiciona com a mãe dele, não defende a esposa dele, e depois ele ainda fica com raiva da esposa. Isso é um clássico filhinho de mamãe. É que todo mundo tem que agradar ele, né? Tipo assim, eu fiquei sem comida. Então todo mundo tá errado e eu tô certo. Exatamente. E o pior, a mulher com certeza tá se sentindo culpada. Erradamente, né? Sim. Mas é isso, né? As pessoas. Minha vez. Vamos lá. A minha é: sou babaca por sair do aeroporto quando vi a mãe do meu marido parada lá com a bagagem. Nesse caso, como a gente escolheu separadamente, acabou que a Camila já tinha lido esse. Mas ela não leu a atualização que eu trouxe. Mas vamos ler. De primeira, quando eu li esse título, eu achei que ela tava sendo babaca. Bom, eu, mulher de 30 anos, não tenho o menor relacionamento com a mãe do meu marido. Desde o primeiro dia, ela fazia comentários e me comparava a ela mesma. Ó, a gente já viu que tem uma semelhança É um aí. padrão, gente. É um padrão. Alguma coisa parecida. Sim. Depois tentou ficar do meu lado e começou a me elogiar exageradamente em tudo que eu fazia. E, às vezes, até me copiava. Como naquela vez em que ela literalmente pintou o cabelo de roxo igual ao meu. Meu Deus. Quando todo mundo apontou o quanto aquilo ficou ridículo, ela me culpou e me acusou de tentar zombar dela. Sendo que ela pôs um marrom na cabeça dela e falou: pintou o cabelo de roxo igual eu. Pelo amor de Deus. Foi Enfim, sim. meu marido e eu tiramos 2 semanas de folga do trabalho para visitar alguns lugares fora do país. Turismo, basicamente. A questão é, isso tá em negrita, fui eu que economizou e organizou a viagem. Meu marido ficou responsável por reservar as passagens. Então ele só procurou a passagem, mas quem pagou e organizou Foi ela. A mãe dele quis ir junto e fez birras quando eu disse que não. Ligou, mandou mensagem, enviou pessoas para falar comigo, tentando me convencer a deixar ela ir, e até ameaçou chamar a polícia e inventar alguma denúncia para nos impedir de viajar se ela não pudesse ir. Gente, por que, velho? Eu tenho opiniões, mas eu não sei se eu posso botá-las na internet. Meu marido disse que deveríamos simplesmente levá-la. Mas eu disse que ele estava errado em ter contado sobre a viagem para ela desde o começo. Ele me deu um ultimato. Disse que não iria se ela não pudesse ir. Eu disse que aceitaria tranquilamente esse blefe, o que fez ele voltar atrás dele. Tá bom, vou mandar ela parar porque não vamos levá-la. Aqui eu já tenho uma questão. Ela fala, meu marido disse que deveríamos levá-la e eu disse que ele estava errado em ter contado sobre a viagem. Não acho que o marido estava errado em ter contado sobre a viagem. Eu acho que ele estava errado em não se posicionar. Bundão e tipo assim, porque ela quer ir, então ela tem que ir. Não. Ela não tem que nada. Ninguém tem que nada, gente. Principalmente com o dinheiro dos outros. É. As coisas ficaram mais quietas, estranhamente quietas. O dia da viagem chegou e chegamos no aeroporto às 14 horas, 2 da tarde. Meu marido andava à minha frente, olhando para os lados, como se estivesse procurando alguém. Perguntei o que era, mas ele não respondeu. Caraca, velho. Ele me levou até a área de espera e a primeira coisa que vi foi a mãe dele parada lá com a bagagem, Uma com a mala. assombração. Um obsessor. Fiquei paralisada. Igual obsessor também. Fiquei paralisada, senti uma onda de frio e fiquei fervendo de raiva por dentro. Nossa, velho, juro que eu já imagino assim, fogo subindo, assim, nossa senhora. Eu acho que você não ficaria paralisada. Eu acho que de impulso eu ia ficar. Eu ia falar, o que tá acontecendo? Mas eu acho que minha reação seria parecida com a dela. Foi aí que eu me virei em silêncio e comecei a caminhar em direção à saída. Meu marido veio atrás de mim gritando para eu parar. Tentou me segurar, mas eu falei com ele da forma mais dura possível. Ele tentou dizer que eu estava exagerando e que a mãe dele estava lá de qualquer maneira e que eu deveria deixar para lá e não estragar a viagem. Eu disse a ele que ele e a mãe dele podiam ir e que eu estava indo para casa. Fui para casa e chorei abraçada ao pelo do meu cachorro por vários minutos. Ela e o cachorro chorando. Descobri depois que ele tinha comprado passagem dela sem eu saber. Eu queria saber muito se ele pagou, se a mãe pagou
ou se ele usou as economias da viagem para pagar a da mãe dele. Coisa que eu não duvidaria também. Descobri depois que ele tinha comprado a passagem dela sem saber. Uma hora depois, ele chegou em casa gritando, furioso, dizendo o quanto eu fui patética e rancorosa. Você chamar sua mulher de patética, rancorosa por sair do aeroporto e ir embora, arruinando a viagem em cima da hora. Eu disse que ele causou tudo isso. Ele respondeu que eu estava sendo muito dura com a mãe dele, de forma ridícula. E eu me recusei a continuar brigando, mas ele continuou me atacando verbalmente e depois ligou para minha família dizendo que a viagem tinha sido cancelada e que a culpa era minha. Ainda quer jogar a culpa dela. Aqui eu intuo que eles estavam indo para visitar a família dela. Pode ser. Minha família disse que eu não deveria ter estragado a viagem para mim mesma e que deveria ter engolido orgulho e tentado aproveitar. Ela não fala lá em cima, não? De um objeto de férias? Não, eu li tudo aqui. Ela Não, fala né? ela fala que eu namorei 2 semanas, folga do trabalho, visitar alguns lugares fora do país, turismo basicamente. Então não deve ser família. Ele ligou pra falar mal dela, tipo, olha só o que, é que sua filha fez comigo. Pois é, aí aqui acaba a primeira parte antes da atualização. E aí? Cara, o marido claramente é um escroto. Eu acho que ele é menos escroto que o outro, mas ele ainda é muito bunda mole. Caraca, ele é um escroto, velho. E assim, a mãe dele, ele mentiu pra esposa, ele agiu pelas costas dela. Sim, ele foi escroto. Mas eu vejo ele mais como o filhinho da mamãe, enquanto o outro era narcisista e ganhava dos dois lados. Sim. Esse aqui, ele não consegue dizer não pra mãe dele. Sim. Ele tá, tipo assim, tá bom, vou falar não pra minha mãe. Aí chega lá na mãe dele, não deu conta de falar não, falou, já sei, vou fazer todo mundo ganhar, eu vou ir pra viagem que eu tiver lá. Escondida, ela não vai ter o que fazer, porque ele vai estar lá. Genial! Não, mas é escroto também, sabe? O outro claramente é um narcisista, porque, enfim, ele só quer se dar bem, quer comer onde for melhor pra ele, depois ele fica sem falar com a esposa. Esse aí é um idiota, um escroto. E pelo que eu entendi, o outro tava puto com a mãe também. Então, ou seja, ele também já deve ter aquele outro lá, meio que brigado com a mãe. Chegou puto com a mãe. Chegou puto com a mãe, mas a gente não sabe se ele esse aqui não demonstrou pra mãe que tava puto, né? Esse aqui não teve nem coragem de ficar bravo com a mãe. A mãe se intrometendo, mandando mensagem, falando que vai chamar a polícia. Tipo, dá problema jurídico pros outros porque não levou uma viagem. Como se isso desse algum problema, né? Mas não sei, mas chamar a polícia em prerrogativa falsa não dá problema não lá nos Estados Unidos? Eu não sei. Não sei. Enfim, aí temos a atualização. Mas assim, eu achei a atitude da esposa totalmente normal. Sim. Ela não fez barraco, ela simplesmente pegou as coisas dela e foi embora, porque é aquilo. Ela ia fazer o quê? Ela ia armar um barraco, a mãe ia se fazer de vítima, ela ia sair de errada da história do mesmo jeito. Não, e outra coisa, assim, não tinha muito o que fazer. Ela foi embora e falou, desse jeito eu não quero. Ela só botou um limite, basicamente. Não, e ela tem o direito, gente. Eles são um casal. Assim, eu acho super válido sogras conviverem com o casal. Mas o casal tem que ser casal também, sabe? Eles têm que ter momentos dos dois. Sim. E aí as pessoas não entenderem que eles devem ter momentos só os dois. Isso é egoísmo. Cara, egoísmo por quê? Mas eu acho até que entende. Eu acho que é simplesmente não conseguir dizer não. Mas a sogra que eu tô falando. Tipo, ela achar, porque tem muita sogra que quando acontece isso, elas falam assim, ele está me abandonando, fulaninha tá roubando meu filho. Aí eu já acho que é um problema, sabe, que tem que ser tratado com especialista, porque não, lógico. Como é que é aquela expressão é de Édipo, eu não me lembro, mas tipo assim, é um pouco mais do que deveria ser a relação de mãe e filha, tipo assim, tá roubando, calma. Sim, mas assim, isso acontece muito, tá? Tipo, sempre. Aí o filho toma alguma decisão, ou a filha, e a sogra sempre põe a culpa na nora. Fizeram meu filho tomar essa decisão. Cara, seu filho também ele também toma decisões sozinho, sabe? Tipo, não é tudo culpa da nora ou do genro sempre. Sim, com certeza. Mas, enfim, né? As pessoas... Bom, atualização. Olá, eu nem sei por onde começar. Tem sido um verdadeiro pesadelo ultimamente. Eu me senti como se estivesse perdendo a sanidade. Para dar mais detalhes sobre a minha situação, preciso admitir que a mãe do meu marido favorece ele em relação a todos os outros filhos. Isso afetou o relacionamento dele com os irmãos e comigo também. Ele nunca viu problema na forma diferente como a mãe o trata. Por isso, sempre me incomodou e me deixou desconfortável. Mas isso sempre me incomodou, perdão. Toda essa dinâmica me deixava mal. Cortar contato ou reduzir contato nunca foi uma opção. Ele precisa vê-la ou falar com ela todos os dias.
A maioria dos irmãos dele não fala com ele, e eu acredito 100% que isso seja por causa do favoritismo da mãe. Como eu disse, ele também tem parte da culpa por nunca reconhecer o quão errado isso é até hoje. Em muitas situações, eu me peguei arranjando desculpas para o comportamento dele. Até no meu post, até no meu post eu fiz isso de forma espontânea e nem sei por quê. Acho que por causa do quanto eu amo e porque realmente queria conseguir resolver esse tipo de coisa sem deixar que afetasse o nosso casamento. Sobre o que aconteceu com a viagem, ele tentou conversar comigo, mas a maior parte do que ele disse vinha de um lugar de culpa direcionado a mim. Eu simplesmente não consegui continuar essa discussão. Eu disse que precisava de espaço e queria ficar um tempo na casa da minha irmã. Ele não reagiu bem, literalmente se levantou do sofá, abriu a porta e me mandou embora naquele mesmo momento. Nossa, velho. Naquele instante, vendo como ele ainda não estava nem perto de entender o que tinha feito, tudo ficou perfeitamente claro para mim. Eu me imaginei vivendo anos e anos da minha vida daquela forma e pensei, não, eu não consigo. Não aguento mais isso, especialmente quando ele continua focado em estar certo o tempo todo. A mãe dele nunca erra. Eu sou sempre agressiva, louca, ciumenta, patética, exagerada. Minha filha, quando ele te chamou de patética, você Já tava, já tá de boa. Tipo assim, por que ele tá com uma pessoa que ele considera patética? Não faz sentido. As Ele é opiniões. patético, né? Ele só tá. É o espelho do que ele sente sobre ele mesmo. As opiniões, os conselhos e preocupações de todas essas pessoas foram como uma faísca, como o chamado de despertar que eu realmente precisava. Embora eu deseje que não tivesse chegado a esse ponto, o que está feito está feito. Agora estou ficando na casa da minha irmã. Levei meu cachorro comigo também, isso é importante. Ele me mandou a última mensagem dizendo que sou eu quem está escolhendo acabar com o que tivemos. Mas eu acredito que seja o contrário, especialmente pela forma como ele continua colocando a mãe como vítima da situação. Ficou claro agora que continuamos andando em círculos sem nenhum fim à vista e estou simplesmente exausto e sobrecarregado. Não estou com raiva dele e não espero que ele mude, mas pelo menos agora eu tenho opções para decidir o que é melhor para mim e para o meu futuro, mesmo que seja a separação e divórcio. Um grande obrigado às coisas que entraram em contato com recursos e informações. Sinto muito, muito sortudo por tê-los encontrado. Só quis aqui trazer a atualização, já que muitos de vocês pediram. Mas quando ela começou a falar, eu entendi que ela ia acabar o casamento. Tipo, eu não aceito viver assim. Realmente ele não vai ver que errou. Acho que ela quis fazer mais cronologicamente. Ela inicialmente não estava pensando em acabar com o casamento, sentou para conversar com ele, mas ele ajuda daquela forma que ela descreveu, né? Então, E aí ela começou a falar, não dá mais para seguir desse jeito. mas aí no final ela fala, ela agradece, fala que, como é que ela falou? Um grande obrigado a todos que entraram em contato, me sinto muito sortudo por tê-los encontrado, só quis trazer. Não, aqui, ó, cadê? Ficou claro que agora continuamos andando em círculos sem nenhum fim à vista. Beleza. Eu estou simplesmente exausta e sobrecarregada. Não estou com raiva dele, não espero que ele mude. Ele não vai mesmo, querida. Mas pelo menos agora eu tenho opções para decidir o que é melhor para mim e para o meu futuro. Mesmo que seja a separação e o divórcio. Ou seja, ela pensa nisso, mas ela não tomou a decisão ainda. Mas eu acho que de sair da parte onde ela não estava nem imaginando, cogitando isso. Não, lógico, já foi um abrir de olhos, já né? Tá, é o processo. Assim, e se ele continuar assim, ele vai naturalmente degradar o relacionamento deles dois até chegar nisso. Até ela não aguentar mais. Porque eu já percebi isso, assim, as pessoas, elas... o término nunca é quando acontece a primeira coisa. As pessoas vão terminando ao longo da relação, né? Até conseguirem, de fato, acabar. Então, um vacilo que abre seus olhos para essa possibilidade, a partir daí você vai concretizando a decisão e vai pensando, mas é aquilo. É um processo que a pessoa tem para, de fato, chegar e falar, não, isso aqui para mim não serve mais. Mas é muito difícil a pessoa conseguir fazer isso de primeira, assim. Eu não vou fazer mais, acabou, chega. Eu não conheço pessoas assim. A maioria das pessoas que eu conheço que viveram relacionamentos tóxicos e terminaram depois, elas passaram por um processo mesmo de internalização do que estava acontecendo, até tomar coragem para conseguir sair daquilo. Mas assim, eu acho escrotíssimo o que esse cara fez. Ele claramente é um banana e não vai mudar. Ele não vai mudar. Ele passou, nessa atualização ele passou de um banana, porque na verdade ele nunca foi só um banana, ele era babaca mesmo. Tipo, chegar em casa e falar que o que a sua mulher fez foi patético, você simplesmente tá invalidando o que ela sentiu. Cara, não importa. Mas ele começa como um banana, né? Porque ele não consegue se posicionar com a mãe. Então, tipo, ele não consegue falar, não, você não vai, não é pra ir. Mesmo que ele tivesse puto, assim, tá muito nervoso, tá muito chateado com o que ela fez, por que você fez isso?
sabe? Sim, A lógico. diferença, tipo, você tentar entender a pessoa. Sim, Não, você foi patética, sua ridícula. sim. Ah, não, em vez de chegar lá e falar, tá, Não, e assim, por que isso aconteceu? não consegue parar e pensar um pouquinho assim, o que que eu podia ter feito diferente, né? Assim, Vamos- a pessoa tá sempre colocando, projetando a culpa no outro, nunca a culpa é dela. E aí eu fico tipo assim, vamos supor assim que pra ele é muito natural. Todo mundo da família dele só anda com a mãe tira colo o dia inteiro, grudado na mãe e tal, não sei o que. Então pra ele é muito natural, ele não vê nada de errado nisso. Vamos supor. Aí ele viu que uma pessoa agiu completamente diferente do que ele tá acostumado. Em vez dele ir lá, que era a mulher dele, não era qualquer pessoa, É. era a mulher dele, ele chegar lá e falar, o que aconteceu? Por que você tá fazendo isso? Por que isso aconteceu? Vamos conversar. Ele chegou tinha e que ter feito isso de início, né? Por que que você não quer que ela vá? sou imundo, sou ridículo, patético. Começou a xingar a mulher. Então, assim, você vê que não. É porque pra mim essa história é errada desde o início, né? Porque assim, por que que a mãe quer querer ir numa viagem de casal? Sabe, a mãe também não se coloca no lugar dela. Aí é você Não uma querer. viagem em Aí família. você querer consciência do vilão da história, né? Porque a mãe é claramente a vilã da história. Ah, mas a gente tá falando sobre vida real, né? Então, assim, eu sou mãe de 2 meninos, então, assim, eu tenho muito medo de virar essa mãe sem noção, porque geralmente é a mãe do homem. Acho que vai ter um dia. Não, não vai. Eu me recuso a virar esse tipo de sogra. E aí, tipo, é aquilo. Eu entendo a pessoa querer ir e estar, às vezes ela é sozinha e tal, né? Mas, cara, você precisa entender que aquela ali é a vida do seu filho, não é a sua, entende? Ele tá construindo um negócio novo, mas, enfim. Ela claramente tem que ser sobre ela. Então, assim, você exigir da pessoa. E aí, assim, não quero ficar dando diagnóstico também, porque eu não sou psicólogo. Mas vamos aqui usar o termo da internet, é a narcisista. A mãe narcisista que tem que ser sobre ela, tem que ser sobre ela, ela tem que participar da viagem, ela tem que participar de tudo, ela tem que saber, tem que participar do almoço, todo o almoço tem que ser sobre ela, sobre a comida que ela fez e tal. E o filho não sabe dizer um não. E se não é sobre ela, ela se vitimiza e faz você se sentir culpado. Enfim, acontece nas melhores famílias. Então, se você assistiu esse vídeo, comenta pra gente o que você gostaria de histórias que a gente buscasse. Qual temas? E comenta a sua opinião também sobre essas sogras da primeira história e da segunda. O que você acha sobre elas? E sobre o filho delas e sobre as mulheres sofredoras que casaram com os filhos delas. Por algum motivo que a gente não A entende. próxima a gente tem que trazer sogras boas, é porque a gente tá só difamando as sogras. Nora que vai. O próximo pode ser Nora. Pode, o próximo pode ser Nora. Muito bom. Então tá. Tchau, galera!